Com certeza você já ouviu ou leu por aí. Vivemos numa sociedade do espetáculo. Essa expressão, que parece tão contemporânea, fresquinha, saída diretamente das performances que a gente vê nas redes sociais, na verdade foi forjada nos anos 1960 por Guy Debord, num contexto da teoria radical dos anos prévios a maio de 68, na França. Mas essa radicalidade do termo resiste? Qual o olhar crítico para essa ideia a partir da nossa experiência contemporânea? O Elefante na Sala é o podcast da Editora Elefante, disponível nos tocadores, no YouTube e no nosso site. Eu sou Paulo Júnior e essa é a segunda temporada das conversas com os autores, chegando ao episódio de número 11 com Gabriel Zacarias, autor de Crítica do Espetáculo, o pensamento radical de Guy Debord. Gabriel, professor de História da Arte na Unicamp, aqui na Elefante também publicou No Espelho do Terror, Jihad e o Espetáculo, e é um dos autores de Capitalismo em Quarentena, Notas sobre a Crise Global. Esse último livro citado, inclusive, inaugurou a coleção Crise Crítica, onde Gabriel é curador e tem trazido, por exemplo, os recentes livros de Anselm Yapp, sendo o último deles Concreto, Arma de Construção em Massa do Capitalismo. Gabriel, começar falando de Crítica do Espetáculo, bem do início mesmo, da sua relação com o pensamento de Guy Debord. Queria que você fizesse essa primeira apresentação, por onde você encontra com essas ideias que vêm lá dos anos 60, sob que condições, tocado pelo quê, enfim, por que jogar luz sobre isso até a gente chegar aos textos e aos comentários que dão nesse seu livro. Eu acho que tem duas questões, né? Uma seria, um pouco assim, na sua questão tem duas questões. Uma é o que me levou a me interessar pelo Debord no primeiro momento, e o que faz com que hoje eu acho que ainda seja importante escrever sobre o Debord, publicar sobre ele. A primeira questão tem a ver com uma formação muito ligada ao campo da teoria crítica, e que então eu tinha uma base já de leituras ligadas a esse campo. Tinha da Escola de Frankfurt, com questões que associavam uma herança conceitual do marxismo, mas repensada para o campo da cultura. E só que eu senti alguma defasagem ali entre essas reflexões e o que eu via acontecendo no meu presente ali, na época de estudante ainda, né? E quando eu descobri o livro do Debord, um pouco por acaso, né? Primeiramente, eu acho que como todo mundo que vai ler o Guy Debord, e talvez como uma parte das pessoas que vão ler o meu livro, as pessoas são atraídas por essa noção de espetáculo, né? Percebem que nesse designado da sociedade contemporânea como uma sociedade do espetáculo, há algo que nos atrai, porque parece falar de algo que está muito visível para nós, né? Visível seria de fato a palavra correta nesse caso. Então também peguei o livro nessa expectativa de ver o que ele dizia sobre essa contemporaneidade, que embora, né, nesse momento que eu estou falando, que eu descobri o Debord, a gente não tinha metade desses dispositivos que a gente tem hoje à mão, né? A sociedade não vivia tão conectada como ela é hoje, mas já era uma sociedade muito na qual a presença das imagens já era muito importante, e me parecia então que uma teoria sobre isso estava fazendo falta. Eu descobri esse livro, acho que muita gente pega o livro na mão achando que ele é um livro recente, né? E aí você pega o livro e começa a ler e vê que ele não é um livro recente, é um livro que tem 50 anos. No meu caso, eu acho que muitas pessoas quando abrem o livro sentem alguma frustração, não só por conta dessa distância temporal, mas pela dificuldade do texto. No meu caso, eu senti uma certa identidade ali com o texto, porque a base, que é o que eu procuro explicar no meu livro, a base conceitual da qual parte o Debord, é essa do marxismo crítico. Então, eu consegui identificar ali aquela ressonância de Marx, de Hegel, sobretudo de Lukács, que eram autores que eu tinha lido, e eu via que o Debord era um autor que estava atualizando essas questões por uma sociedade que me parecia mais próxima da minha do que aquela na qual tinha escrito esses autores. E então eu senti que tinha algo muito forte ali, né? A capacidade de atualizar todo esse campo crítico para uma sociedade na qual essa mediação da imagem já tinha ganhado um peso muito importante.
De lá para cá, aí respondendo a segunda pergunta, né? Essa mediação da imagem se tornou ainda mais evidente, ainda mais presente, ainda mais premente, ainda mais palpável. E com isso, me parece que a reflexão do Debord não perdeu nenhuma atualidade, pelo contrário, ela só ganhou mais atualidade. O que não significa que a gente vai pegar ela tal qual, né? Acho que uma parte do meu percurso entre essa descoberta do texto do Debord e o presente foi justamente um trabalho de pesquisa que eu desenvolvi para tentar entender de maneira mais profunda o que era esse texto, quem era esse autor, de onde ele vinha, qual era o seu grupo, etc. E ao fazer essa pesquisa, eu fui entendendo cada vez mais a diferença histórica que existia entre o nosso presente e o dele. Eu acho que isso é fundamental para a gente pensar a teoria dele hoje, né? A gente tem que entender o quanto dessa teoria está ligada ao contexto no qual ele viveu, tanto ao contexto intelectual como ao contexto social mais amplo. E isso é uma parte do que eu faço nesse livro, é justamente trazer essas respostas, explicar um pouco esse contexto, com isso começar a criar as condições para que a gente possa desenvolver uma atualização da teoria dele. Acho que hoje em dia, muitas vezes, quando se pega o Debord, se pega um pouco nesse movimento que eu falei no começo, todo mundo passa por isso, acabei de falar que eu também passei, a gente pega o livro achando que ele é um livro que fala do presente diretamente. Ele não fala diretamente do presente, ele fala indiretamente, porque ele tem o seu contexto, né? Se ele ainda fala do presente, a gente tem que pensar por quê. O que ele falou há 50 anos que ainda tá vivo nessa sociedade atual, né? E o que mudou, que nos obrigaria a repensar um pouco alguns dos seus paradigmas ou dos seus conceitos. Então, com isso, o segundo ponto é esse. Eu acho que todo esse movimento está ainda para ser feito intelectualmente, de atualização da teoria do Debord. Ele continua nos solicitando, porque a sociedade continua a ser uma sociedade do espetáculo, e por isso eu achei que ainda não só fiquei muito feliz de tê-lo descoberto no momento, né, que eu era mais jovem, que achei que ele respondia muitas questões, inclusive por conta da questão política, né, porque se tratava não apenas de alguém que estava falando, acho que isso foi um diferencial para mim, né, na relação com o Debord. Ele não era alguém que estava falando desse mundo contemporâneo de um ponto de vista apenas teórico. Era alguém que tinha um engajamento, era alguém que vinha de um campo não institucional, era alguém que vinha de um campo ligado à arte, que era algo que também me interessava e ainda me interessa, né? Então, todo esse entrecruzamento entre arte política e teoria crítica, que é algo que a gente não encontra em qualquer autor, tornava o Debord um autor mais interessante para mim, e acho que particularmente forte para pensar a contemporaneidade, justamente porque a gente vive um pouco nesse entroncamento, né? Nesse entroncamento de uma vida cotidiana, parcialmente estetizada, mais despolitizada. Então era necessário algum autor que conseguisse fazer a aproximação desses diferentes campos. E o Debord me pareceu ser esse autor. Naquele momento continua me parecer ser esse autor nesse momento, e por isso eu quis ainda escrever sobre ele, mesmo sabendo que há mais a ser escrito, porque, como eu dizia, a intenção do livro é preparar um caminho, né, para que ele seja devidamente compreendido, tanto na sua totalidade quanto na sua diferença histórica, e com isso preparar um caminho para que a gente possa seguir um movimento de atualização do seu pensamento. Legal, e até pegando carona na parte final da sua resposta, você mesmo diz, né, na introdução, será que a gente ainda ganha alguma coisa falando em sociedade do espetáculo? E a impressão que a gente tem hoje, né, com influenciadores na internet, textos replicados à exaustão, certo atropelamento das ideias, né, nessa correria da timeline, é do desgaste de vários termos, né? Diante disso, ainda dá para falar de espetáculo? A palavra ainda tem força no debate público? E como que isso está relacionado, então, a essa loucura das telas, da performance, das redes sociais, enfim, a essa nossa rotina atual? Eu acho que o termo continua a ser um termo que tem força, né, como você está colocando. Claro, a situação que você descreveu, que é bastante precisa, é uma situação na qual há uma produção, né, uma emissão de conteúdo tão vertiginosa, que acho que hoje em dia não há nenhum termo que tenha um poder nucleador tão forte como talvez fosse possível décadas atrás, né. Acho que décadas atrás
antes desse mundo aí das redes sociais, etc., de repente, um termo conseguia ser alçado a ter uma primazia num debate público, de repente atingir uma esfera midiática e se alastrar, né? Acho que hoje são muitos termos circulando, são muitas coisas, que como você dizia, muitos termos muito rápidos, né? Ideias muito rápidas que não se fixam, que não tem tempo de desenvolvimento. Então, acho que a gente nem está mais naquele ponto em que a palavra espetáculo é muito abusada, né? Que é algo que já aconteceu, né? A gente tem que pensar que o livro do Debord ele foi publicado no final de 67, e como eu explico no livro também, né? Então ele foi publicado no final de 67, pouco tempo depois vem os Levantes de Maio de 68, e os Levantes de Maio de 68 na França tem uma relação forte com o pensamento situacionista, por conta da Internacional Situacionista, que era o grupo de vanguarda ao qual o Debord pertencia. O grupo inicialmente veio da arte, depois se torna um grupo de debate político, e que tem uma influência bastante importante sobre o movimento de 68. Dali para frente, acho que há um momento em que as ideias do movimento situacionista se espalham, sobretudo no contexto intelectual francês, e passam a ser usadas e abusadas de qualquer maneira. Então isso já aconteceu, né? Isso já foi um fenômeno histórico, assim, o uso leviano do termo espetáculo é algo que já tem uma longa história, né? E aí ele volta em diferentes momentos. Claro que, por exemplo, no Brasil, a partir do momento que o livro é traduzido, na década de 90, isso vai gerar uma nova circulação do termo. Debord morre em 94, isso gera também um movimento de redescoberta dele. Então você tem esses diferentes momentos. Depois vem o momento da incorporação dos arquivos do Debord para a Biblioteca Nacional Francesa, que eu estava lá, que eu estudei esses arquivos. Isso também gera uma outra circulação dessas ideias. Então, em muitos momentos a palavra circulou e ela já foi apropriada e usada por outros autores, né? No começo do livro eu sinalizo isso, né? Menciono sem citar diretamente, é um pouco uma pequena alfinetada aqui ao Jacques Rancière e ao Vargas Llosa, que usaram o termo, né? O Vargas Llosa é quase um plágio, né? Ele escreveu um livro que chama, acho que, Civilização do Espetáculo. Então, assim, e a gente está falando de um autor liberal, né? Então, de fato, o termo já foi muito usado para lá e para cá, mas eu acho que esses constantes usos e abusos mostram que o termo nunca deixa de ser um termo que, de alguma maneira, pega a nossa imaginação, né? Que, pro tempo que a gente vive, ele ainda nos solicita, ainda parece indicar alguma coisa. Talvez as redes sociais tenham feito com que o termo ganhasse uma nova revitalização, né? Nesse uso superficial, né? Porque aí, além da gente ter a questão da presença das imagens, a gente tem uma mise-en-scène mesmo, uma encenação das pessoas nas redes sociais. E aí isso dá uma ideia ainda mais direta de espetáculo. É claro que quando o Debord usa o termo, não é isso que ele está querendo dizer, né? Mas essa ambiguidade é algo que faz parte, é uma decorrência da escolha dele, né? Não é que simplesmente as pessoas usam de maneira incorreta o termo. Ele escolheu um termo que ele sabia que ia ter uma possibilidade de conflagração, né? E isso é por conta da ambiguidade do termo. Então ele já apostou nisso, né? E aí o termo permite atrair, num primeiro momento, a atenção, e num segundo momento, o autor tenta fazer passar um outro significado desse termo, um significado mais complexo, né? Para o Debord, o espetáculo não é uma mise-en-scène. Para o Debord, o que ele está chamando de espetáculo é um processo de... Havia um outro termo mais antigo que caiu em desuso, que diz respeito a esse processo na tradição conceitual do marxismo, do hegeliano marxismo, que é a alienação, né? O processo de alienação. E essa escolha do termo por parte do Debord tem a ver, como eu dizia, com esse cruzamento que ele faz entre o campo da teoria crítica e o campo da arte, da cultura, do qual ele vem. Então, inicialmente, ele vem no movimento de vanguarda, que faz uma crítica da separação da arte. Então, ele critica a arte como um espetáculo, a arte como algo que você apenas contempla. E contrapõe a isso uma proposta de uma reapropriação da arte que reaproxime a arte da vida cotidiana, que torne a arte algo acessível a todos e que seja usado para enriquecer o dia a dia das pessoas, em contraposição ao empobrecimento da experiência que o capitalismo traz com o predomínio do trabalho abstrato. Daí ele vai começar a tentar
dá maior solidez a essa reflexão do ponto de vista conceitual. Vai saindo dessa crítica mais artística e vai entrando numa crítica mais filosófica e da crítica da economia política. Vai ler o Marx e vai tentar entender como essa forma de alienação cultural está, na verdade, ligada à alienação de base na forma de reprodução da vida material no capitalismo. Então, o que ele encontra nessa sociedade que ele está vendo se alterar, que a gente tem que pensar também que é um autor que teve nos anos 60, um autor que nasceu na década de comecinho, na década de 30, então, portanto, ele viu uma transformação muito grande da vida cotidiana. Ele cresceu num mundo que era de uma forma e, de repente, viu o mundo se tornar outra coisa. Então, ele cresceu num mundo que ainda era prioritariamente rural. De repente, esse mundo é esse mundo urbano no qual as televisões invadem vários domésticos e as pessoas estão, de repente, se relacionando de uma maneira muito diferente entre si, e a maneira de produção cultural também se tornou completamente diferente. E, sobretudo, aí uma coisa importante para ele, a separação entre como as pessoas vivem concretamente, que é a vida do trabalho abstrato, e aquilo que se produz simbolicamente, se produz enquanto cultura, é uma separação muito grande. Então, como eu falo no começo do livro, esse termo é o termo fundamental para o Debord, o termo de separação. O começo do meu livro se chama Crítica da Separação, porque Crítica da Separação é o título de um filme do Debord de 1961, de um curta-metragem de 61, que é o momento que ele está fazendo uma virada na reflexão conceitual dele. E é um termo com o qual ele abre também o livro A Sociedade do Espetáculo, a separação consumada, se chama o primeiro capítulo. Então a ideia de separação é fundamental, e o que ele chama de espetáculo é justamente essa separação entre o que se produz e se consome como representação e aquilo que se vive concretamente na vida cotidiana. Então essa separação é uma separação fundamental. Essa separação fundamental, eu vou discutir ela mais à frente no livro, com relação ao livro do Debord de 1968, que chama Comentário sobre a Sociedade do Espetáculo, quando ele repensa um pouco essa teoria de 67, 20 anos depois, e ali aparece uma noção de espetáculo integrado, que eu gostaria de desenvolver mais futuramente. Eu desenvolvo um pouco no livro, mas acho que é uma noção que eu ainda gostaria de trabalhar melhor, que eu acho que aponta já para um outro estado dessa relação entre a representação e o campo da experiência, sobretudo do ponto de vista da cultura material. E ali acho que teria algo a ser pensado do quanto dessa separação vigora ou como ela vigora, né? Mas eu diria de toda maneira que esse cotidiano das redes sociais ainda manifesta, ao menos em parte, essa separação fundamental da qual falava o Debord, certo? Você tem ali o cotidiano X e cria um cotidiano Y nas redes. E esse cotidiano das redes é onde você se identifica subjetivamente, com coisa que ocupa essa esfera do lazer, e para isso você tolera, né, um certo esvaziamento ali da vida do trabalho. Mas isso hoje não é tão simples, porque essas coisas se misturam muito, né? Mas ainda há essa separação de base, no sentido que o mundo das redes é um mundo à parte, né? Todo um campo do mundo virtual constitui aí um mundo cada vez maior, né? Um mundo em replicação exponencial, que é um mundo, em parte, descolado do que é o mundo material. E do restante das atividades. Então você seleciona o que você quer projetar dessa sua vida cotidiana na vida cotidiana das redes, né? Então eu acho que, desse ponto de vista, o termo espetáculo continua sendo muito certeiro, né, naquilo que ele pode designar. A gente precisa fazer esse esforço para perceber, ou para indicar, né? No meu caso é para indicar, né? Como comentador, o Debord, especialista do trabalho dele, tentar explicar para as pessoas, olha, tem mais por trás desse termo do que parece à primeira vista, né? Você chegou até o Debord porque a ideia de espetáculo parece te dizer algo sobre o que você está vivendo, porque você tem que constituir uma mise-en-scène, uma encenação da sua vida na rede social, ótimo. Isso tem a ver com o quê? Né? Vamos ver como o Debord entendeu isso daqui, o que estava acontecendo. E aí a gente volta. Debord para entender que o espetáculo é essa separação de base, e essa separação está ligada à organização da sociedade, e aí tem que fazer um movimento que não é simples, né? Que não parece óbvio, que é você voltar para o Marx, por exemplo, né?
Então, entender que por trás dessa separação do campo da representação existe, primeiramente, uma estruturação de uma sociedade de mercado e que esses processos estão ligados. E aí, bom, aí é uma discussão mais longa para ser feita, recomendo a leitura do livro, né? Mas acho que, respondendo a pergunta, né, o termo pode servir como esse gatilho, né, para ativar essa reflexão. Como é um pouco, veja, o Debord, quando escreveu o livro dele, ele pensa o livro muito como um paralelo ao Capital do Marx, né? E a gente poderia colocar o mesmo tipo de pergunta com relação ao Marx. O mesmo fenômeno acontece com o Capital. Se a gente para ler o Capital, há uma complexidade de questões sendo abordadas ali por trás desse termo, que é um termo que, se compreende de uma maneira mais simples, designa simplesmente a sociedade de mercado, né? Então também é muito mais muito comum o Marx ser mencionado. Todo mundo fala em capital, todo mundo fala em capitalismo, mas não necessariamente quando você fala em capital e capitalismo você está entendendo o que o Marx entendia por capital e a complexidade de questões que ele estava levantando. Não necessariamente quando você fala em capital você está pensando em fetichismo na mercadoria. E o positivismo na mercadoria também é um termo que às vezes é usado de uma maneira ludiana, né? Então acho que em todos esses autores existe esse movimento que a gente tem essa sensação de que esses livros falam da mais presente atualidade e, sobretudo, em momentos agudos, em momentos de crise, né? A gente sempre vê que em um momento de crise econômica as pessoas voltam para o Marx e acho que toda vez que algo absurdo acontece no campo aí das redes sociais, alguém vai sacar o termo sociedade do espetáculo da gaveta. E nesses momentos a gente é atraído por esses livros, por esses termos que eles parecem falar diretamente do presente. Ficaria a questão de, bom, por que isso acontece, né? Por que livros que foram escritos em contextos históricos, intelectuais distintos, parecem ainda falar de fenômenos que aconteceram, de repente, esta manhã, né? E há respostas para isso. É porque esses livros, de fato, designaram processos estruturais e estruturantes da sociedade que ainda é a nossa, que ainda é a mesma na qual a gente vive. Eu acho que esse é um movimento fundamental da leitura, tentar aprender esses pontos, que são pontos nodais dessas teorias que ainda designam pontos nodais das sociedades contemporâneas, para, a partir daí, continuar a reflexão. E falando um pouco do livro, Gabriel, você admite no próprio texto que A Sociedade do Espetáculo, do Guy Debord, é um livro de difícil compreensão e que você temeu, né, no seu livro, fazer algo muito extenso, que às vezes poderia até afastar o leitor, né, perder um pouco um eixo central ali da proposta. Como que você, então, arranjou isso, né, para dar forma nesse livro que é dividido em duas partes, que tem 200 e poucas páginas, e que, a meu ver, apesar de toda a complexidade, que você já até tratou um pouco nas outras respostas, a meu ver, é uma leitura fluida, é um livro cuja leitura consegue fluir legal para quem o tem em mãos. Essa é uma questão que não foi fácil de trabalhar, né? O livro é um livro difícil, ele tem essa forma, o livro do Debord, né? O livro do Debord, A Sociedade do Espetáculo, ele tem essa forma por parágrafos, com uma forma muito hegeliana, uma prosa com uma série de inversões de genitivo e que acho que num primeiro momento gera um estranhamento muito grande para os leitores. Essa forma do Debord, ela tem dois lados também, né? Ela tem efeitos positivos e negativos. Eu acho que, por um lado, ela pode ser muito frustrante para quem abre o livro e está esperando uma teoria clara. Então, alguém que vai vir aqui vai dizer espetáculo é isso, aquilo, dá uma definição e aplica em objetos X ou Y. Isso o Debord não faz em absoluto, não há nada remotamente parecido com isso no livro do Debord. Por outro lado, essa construção dele, o Debord é um grande escritor, né? Foi um grande escritor, é alguém que vem do campo da arte, como eu falei, fez filmes, então ele tem frases que são assim, muito marcantes, né? Tem formulações, ele tem um gosto da boa fórmula e de repente ele faz lá uma frase que te pega em cheio e fica na memória, e isso acho que é uma das razões de um certo uso que foi feito do livro. É muito fácil você recortar um parágrafo, recortar uma frase, uma formulação e sair repetindo ela sem ter passado pelo processo de entender a complexidade da teoria que ele está tentando construir, né?
E isso também é uma das explicações porque o livro continua a ser mencionado com relação a fenômenos do presente. Até voltando àquela primeira pergunta, assim, de como eu cheguei, por que eu fui, por que eu escrevi sobre o Debord, em última instância, o que me motivou a me tornar um pesquisador do Debord, né, uma coisa foi ler e me identificar e ver que tinha questões interessantes. Outra é, de fato, né, me debruçar na pesquisa e escrever sobre. Foi um pouco a dificuldade que as pessoas tinham para entender o livro. Foi tentar oferecer algo que ajudasse a contornar essa dificuldade. E algo que ajudou ao livro ter essa fluidez que ele tem, que é algo que me deixa muito feliz ouvir isso, né? Isso que você disse agora, que é uma leitura fluida e é algo que eu ouvi muitas vezes, né, de muitos leitores. Eu tenho sido fico muito feliz em receber esse reconhecimento de que isso deu certo, que a leitura é uma leitura agradável, que é uma leitura fácil de ser feita, apesar da dificuldade teórica que está envolvida em tudo que está sendo discutido. E a intenção era justamente essa, e o que ajudou um pouco a chegar nesse ponto foi ter dado alguns cursos sobre o tema no meio do caminho, né? Tem até uma parte aqui do texto do livro que são textos que inicialmente foram escritos para aulas. Então, tanto cursos na universidade, na Unicamp, onde eu dou aula, quanto cursos para públicos mais amplos, em outros espaços. E aí isso ajudou, porque você tem que se confrontar, né, com essa experiência, de explicar, e de repente alguém faz uma pergunta, você vê que uma coisa não está muito clara, ou de repente na pergunta, ao responder, você consegue atingir uma outra formulação. Então, acho que essa experiência, por falta de outra palavra, vamos chamar de didática, me ajudou a achar alguns pontos de referência de como esse texto poderia ser encaminhado. E a partir daí, apesar de toda a pesquisa que eu já tinha feito antes, eu na verdade sentei e escrevi de novo, né? Eu não traduzi minha tese, nada, eu peguei, sentei e escrevi aqui o livro, e em português, parece que ficou em bom português, a edição ajudou também, né? O trabalho de edição do Elefante. E a ideia era um pouco essa, criar uma aproximação, a possibilidade de uma aproximação com a teoria do Debord que mostrasse o seu contexto, mostrasse as suas referências, mas que relacionasse um pouco com o campo da atualidade e de uma maneira que não afastasse as pessoas do autor, né? Eu acredito, espero não estar enganado quanto a isso, que quem lê esse livro e depois vai ler o livro A Sociedade do Espetáculo vai ter uma outra relação com o livro A Sociedade do Espetáculo, vai entender de uma maneira muito menos difícil, enfim, muito mais direta, vai conseguir estabelecer outras relações e outras leituras a partir dessa leitura inicial que eu ofereço. Não só o livro A Sociedade do Espetáculo, é importante dizer, mas também o livro Comentário sobre a Sociedade do Espetáculo, que no Brasil foi editado junto, né? Então quem pegar a edição brasileira lá da Contraponto tem A Sociedade do Espetáculo e Comentário sobre a Sociedade do Espetáculo. Livros, como eu já disse antes, que tem 20 anos de diferença entre um e outro. E os comentários são muito pouco comentados normalmente. Fala-se muito pouco sobre os comentários, fala-se muito mais sobre a Sociedade do Espetáculo, e eu achava que era importante também trazer uma reflexão sobre os comentários, porque os comentários é o livro mais próximo do Debord, mais próximo do nosso contexto atual. Como é um livro de 20 anos depois, ele está 20 anos mais próximo do nosso contexto e, portanto, eu acho que tem pistas importantes ali a serem destacadas. Por fim, Gabriel, queria dar um giro pela coleção Crise Crítica, onde você faz a curadoria, trabalha em revisões técnicas e tal. Você participa de um primeiro livro, Capitalismo em Quarentena, ainda na pandemia. Tem essa influência em trazer os livros de Anselm Yapp para o público brasileiro. Então, eu queria te ouvir de forma mais geral sobre a coleção, né, a contribuição dela para o debate, e aproveitando o lançamento recente de Concreto, que você contasse um pouco, apresentasse um pouco esse livro, que parte, né, um ensaio muito interessante, muito autoral, que parte do desabamento de um viaduto na Itália, né? Dali o autor acaba puxando uma crítica ao capitalismo global a partir dessas construções nas cidades, né? A partir da materialidade do concreto armado. Bom, a coleção Crise Crítica ela tem como intenção publicar livros que tragam reflexões críticas e teóricas sobre questões que são importantes para a compreensão do presente, né, para uma compreensão crítica do presente.
existe, não é uma questão, não é uma exclusividade, mas existe uma presença importante na coleção do que foi publicado, que até agora não é muito, né, mas do que foi publicado, do que pretende se publicar, porque há muitos livros em preparação. Há uma presença importante de uma tendência crítica do marxismo mais recente, que é a chamada crítica do valor, a Wertkritik, da qual o próprio Anselm Yapp fez parte, né? E outros autores como Robert Kurz, ou Roswitha Scholz e outros. E então uma parte, né, do que é publicado tem a ver com isso. O livro que a gente publicou na pandemia, que foi o livro que inaugurou a coleção, que se chamava Capitalismo em Quarentena, é um livro que faz uma reflexão da pandemia a partir desse campo teórico. Não só, né, porque no meu caso, obviamente, a referência do Debord e dos situacionistas é sempre muito importante, então também faço esse duplo jogo de pensar uma atualização do marxismo com relação à crítica do valor, mas também pensar fenômenos que a gente poderia entender como próprios da sociedade do espetáculo. É algo que também está presente no Anselm Yapp, porque o Anselm Yapp também é um leitor e comentador de Debord antes de ter sido um participante da Wertkritik, da crítica do valor. Então os livros que saíram estão um pouco ligados a isso. O meu é mais sobre Debord mesmo, né? Mas a gente tem, espero que saia a qualquer momento, muito brevemente, o livro da Roswitha Scholz, que é uma reflexão sobre gênero em relação com a crítica do valor. Acho que isso vai ser uma contribuição importante, né? O Anselm Yapp, como ele tem, então a gente já publicou mais de um livro do Anselm Yapp, né? Porque o Anselm Yapp é um dos autores do Capitalismo em Quarentena. E nós publicamos também A Sociedade Autofágica, que acho que é um livro assim, muito, muito forte para pensar o presente, para pensar a sociedade na qual nós nos encontramos, no qual ele traz questões da crítica do valor, mas traz todo um alargamento no âmbito da cultura e da psicanálise também, né? Revigorando a noção de narcisismo que ele consegue amarrar com uma crítica profunda da tradição filosófica ocidental e moderna. Então, o narcisismo tem lá os seus inícios, na verdade, na virada cartesiana da filosofia. E isso está relacionado com a transformação material da vida, que é o desenvolvimento do capitalismo. Então, é um livro muito forte, cuja leitura eu recomendo, e agora a gente publicou também o Concreto. O Concreto é um livro diferente de outros livros, né? Um livro no qual o Anselm Yapp se debruçou sobre uma matéria, um material, né? Um material construtivo específico que ele entende que manifesta, né? Serve ali como sintoma, como algo que a partir do qual é possível discutir, aprender um campo muito mais amplo, né? Algo muito mais amplo que estaria presente ali nessa disseminação, vitória, hegemonia do concreto como material construtivo em escala global. A gente encontraria por trás disso, na verdade, o processo de expansão do capitalismo a partir da Europa e como isso produz uma série de consequências nefastas de homogeneização cultural e de perda de outras experiências e saberes, apagamento de uma série de saberes no âmbito da construção e do uso de materiais, e cujas consequências a gente só consegue começar a perceber de maneira clara agora, né? Porque foram décadas de discurso triunfante, enfático, de um modernismo que passava sem críticas, né? E esse modernismo tinha nessa nova matéria uma suposta um trunfo que permitiria um suposto progresso em todo o saber sobre as formas de construção e de arquitetura e de engenharia a partir da sociedade ocidental, que foi se impondo sobre as outras sociedades, né? Ele começa, não à toa, o livro com essa história do desabamento da ponte no sul da Itália, porque é um evento, né, que mostra justamente a face catastrófica desse triunfo do concreto e do modernismo arquitetônico.
o concreto se revela ser uma matéria que faz todo sentido para a lógica do capital e que faz muito pouco sentido para a lógica da vida humana. Uma matéria nociva para o ambiente, uma matéria de pouquíssima durabilidade e que, à medida que os anos vão passando, aquilo que aparecia como o mais absoluto progresso vai se revelando, na verdade, uma regressão do ponto de vista das matérias construtivas, porque elas não duram, as construções de concreto não duram, precisam de manutenções constantes, envelhecem muito rápido. Então, esse material que é barato, fácil de ser moldado, e por conta disso consegue se impor por toda parte, ele é um material construtivo que encarna a lógica da mercadoria, a sua dimensão do domínio do abstrato sobre o concreto. Até o Anselmo gosta da versão em português porque dá para fazer o português brasileiro, né? Porque em Portugal a tradução foi diferente, mas para nós aqui no Brasil a gente consegue fazer inclusive esse jogo de palavras, né? Que o concreto ele manifesta, na verdade, a dimensão abstrata da matéria, a dimensão abstrata da mercadoria, o triunfo dessa forma mercadoria que é a condutora do valor abstrato. E curiosamente a gente chama essa matéria de concreto, né? Que é uma espécie de um oxímoron no seu próprio nome. Ela carrega esse oxímoron no seu próprio nome. Muito obrigado, Gabriel. Valeu por compartilhar aqui as ideias com a gente e que a gente siga espalhando as conversas, os debates, os livros, tudo que tem aí percorrido a sua pesquisa, o seu trabalho. Valeu. Maravilha, obrigado, Paulo. Seguiremos. Um abraço. E esse foi o episódio de número 11 das conversas com os autores aqui no Elefante na Sala, já numa segunda temporada desses programas lançados ao longo de 2025. Eu sou Paulo Júnior, a produção é toda aqui da Editora Elefante e o podcast está nos tocadores, no YouTube e também no nosso site. Você nos ajuda muito ao assinar e curtir nossos canais, se inscrever na nossa newsletter e recomendar esse trabalho para sua rede interessada nos livros. Até o próximo papo. Tchau!